Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui, a você que nos acompanha pelas redes sociais, de igual forma que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa e a sua vida. Nós hoje vamos estar fazendo essa reflexão, meditando na palavra do Senhor, sobre algumas instruções que Judas deixa para nós evangelizarmos, para nós pregarmos, para nós falarmos da salvação para outras pessoas. Em 2 ou 3 versos ali, Judas resume, uma mensagem focada nos de fora, no sentido daqueles que ainda precisam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por que nós falamos sobre isto? Porque o livro de Judas, ele é escrito para a igreja, ele é escrito para o povo de Deus, e ao escrever para Deus, para o povo de Deus, Judas ele começa, os seus escritos fazendo a sua saudação. De repente há um determinado momento que Judas está preocupado com a própria postura dos cristãos da época, mediante a presença de Deus, e aí Judas vai reforçar a importância de que o juízo vem em algum momento, mas ele vem, por mais que tenham ele por forma tardia, ou achando que aquilo que fazem ou farão aqui, se livrarão do juízo. E aí Judas vai usar alguns exemplos, vai usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, vai usar o exemplo de próprio Satanás, que foi expulso do céu e aguarda o juízo final. Ele vai usar alguns exemplos, de pessoas que viveram no Velho Testamento, próximo à época de Moisés, como, ou a gente vai usar lá, Datã, Coré, que eram pessoas ali que se levantaram contra Moisés na época. Vai fazer menção à questão de Caim. Ele vai então falar sobre ações de pessoas que tomaram algumas atitudes, e essas pessoas, por Deus, foram julgadas. O juízo veio. E aí, quando ele está chegando, mais para o final, ele fala assim, para nós cristãos, estarmos atentos a estas coisas, para nos esforçarmos na prática daquilo que Deus espera de nós, para que nós sejamos salvos e não venhamos a cair no juízo. E aí, de repente, parece que Judas dá uma pausa para nós, e aí ele tem um olhar para as pessoas que precisam ser salvas. E aí ele vai olhar para pessoas que estão perto de nós, que precisam ser salvas, e pessoas que às vezes estão até distante de nós, mas que precisam receber a mensagem da salvação. E aí Judas ele começa essa expressão, falando para que nós que estamos firmados no Senhor, nós precisamos nos apiedar de alguns. Até ali ele estava falando com as pessoas de dentro, do seio cristão, do contexto cristão, da família cristã. E aí de repente Judas olha e fala assim, bom, já que vocês estão entendendo que é importante vocês garantirem a salvação de vocês, porque ao garantir a salvação de vocês, vocês estarão livres do juízo, é importante que também vocês, se possível, salvem alguns. Veja que Judas, ele já vai de cara ou de imediato dizer que nós não vamos conseguir, pelo maior esforço que a gente faça, salvar todos. Mas ele diz que todos precisam ser salvos. E ele fala para nós nos apiedarmos dessas pessoas, nos apiedarmos daqueles que estão fora, que estão distantes de nós. E aí nós vamos ver alguns aspectos, de atitudes nossas, baseadas nestes versos 21 e 22, que nós podemos ter para levar a palavra da salvação para essas pessoas, ao ponto de que elas entendam e compreendam que precisam ser salvas, como nós, para realmente estarem livres do fogo do inferno, ou estarem livres do juízo final. E aí a gente vai, passar por 5 pontos, pelo menos. Passa o próximo slide para a gente ir lá, fazendo o favor. Isso, então vamos lá. No próximo, primeiro slide, diz lá, a primeira atitude nossa que Judas coloca para nós é o desafio de nós termos compaixão. Por isso ele fala assim, apiedai-vos, de alguns que estão duvidosos. Esses alguns que estão duvidosos, eles oscilam, entre na fé, oscilam na fé,
Tem hora que eles acham que estão corretos, tem hora que eles acham que estão errados, e aí eles têm muitas vezes algumas dúvidas no seu próprio raciocínio. E eles precisam, por nós, serem convencidos, e aí esse é o desafio nosso, convencer os duvidosos, porque se a pessoa está em dúvida, ela não sabe que caminho tomar. Não, ela fala assim, não, é aqui que eu vou praticar, estas coisas que eu devo fazer. Aí daqui a pouco alguém vem e fala para ela, não, isso aqui não precisa mais. E aí a gente pode utilizar alguns exemplos bem clássicos, que são nossos, né, promessistas, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, não, nós temos certeza da convicção da guarda dos mandamentos, temos convicção, né, do zelo pela santificação através da abstinência, e a gente pode utilizar alguns exemplos mais, mas de repente alguém vai e fala assim, não, eu entendo isso. E aí vem uma outra pessoa e fala assim, não, essas coisas não precisam mais, é coisa do Velho Testamento, é a lei de Moisés, coisa que não foi Moisés que ditou a lei, mas foi o próprio Deus. Aí essa pessoa fica com dúvida. E ela fala assim, não, então eu vou seguir em outro caminho, por outro caminho. E aí daqui a pouco ela fala assim, não, mas isso aqui não é certo. E ela fica na dúvida. Qual é a decisão que ela toma? Por servir a Cristo. E aí esse é um desafio nosso, apiedar-se destes. Eu preciso olhar para essas pessoas, né, olhar para elas, porque são pessoas que estão vacilando na fé, são influenciadas pelas falsas doutrinas e, em algumas vezes, pelas suas próprias dúvidas. E aí Deus nos chama para tratar essas pessoas, Deus me chama, Deus te chama para olhar para essas pessoas com muita paciência e ternura. Porque você falou uma vez, ela entendeu. Aí ela vai lá e ouve de outra pessoa e distorce. Aí você vem e fala para ela de volta, ela fala assim, não, entendi. Aí ela sai lá fora e vai praticar aquilo que é errado. Daqui a pouco ela volta para você de novo e fala assim, não, eu estou entendendo o que você está falando. Mas ela vai lá fora e não consegue praticar. Aí, como diz alguns, né, haja paciência para você repetir, repetir, repetir. Essas pessoas precisam da nossa ternura. Né? E elas precisam ser conduzidas à verdade. E a gente precisa distinguir, porque vão haver pessoas e pessoas. Quando eu e você percebermos que algumas pessoas elas estão em dúvida, que elas estão com dúvidas naquilo que elas devem fazer ou não fazer, para essas pessoas, Judas ordena a gente se apiedar deles, para estas pessoas. E aí a gente encontra outras bases bíblicas que estão ali mencionadas no nosso slide. Gálatas 6, verso 1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de mansidão. É um desafio nosso, né? Corrigir com mansidão. Efésios 4, verso 32 diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, verso 13 diz, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. É conseguir olhar com piedade para estas pessoas que estão duvidosas. Por quê? Porque o que elas precisam é ser resgatadas, ser recuperadas na verdade. Elas têm dúvidas da verdade. E nós precisamos trazê-las para a verdade de Deus. E esse é um passo que nós temos que ter na hora de evangelizar, uma ação nossa. Então, o desafio nosso é olhar com piedade para essas pessoas, não ser duros com elas na hora da fala, não sermos arrogantes ao corrigi-las, porque se assim fizermos, se elas estão duvidosas, elas acabarão criando uma certa barreira para não mais nos ouvir. E Deus, do mesmo jeito que nós fomos perdoados, e aí foi o texto que nós lemos anteriormente, né, no texto de Gálatas ali, né, do mesmo jeito que nós alcançamos o perdão de Deus, Deus também quer perdoar essas pessoas. E Ele pede que nós pratiquemos as mesmas coisas com elas, perdoando-vos uns aos outros em amor. E aí esse é um desafio nosso, porque o nosso objetivo para estas pessoas não é humilhá-las, não é dizer assim, ah, você não entende, eu já falei para você tantas vezes e você não entende a verdade. Não é essa a ideia. A ideia não é humilhar as pessoas pela dificuldade que elas têm de compreender a verdade.
Mas o desafio nosso e a prática nossa é levar uma palavra tal que a gente consiga restaurar. Então essas pessoas duvidosas, elas precisam ser restauradas à verdade. E o desafio nosso é ser piedosos para com ela. Ou seja, tentar praticar o mesmo amor que Jesus praticou com a gente, sendo longânimo conosco, sendo longânimos com elas. Este é um passo, uma atitude, quando nós nos deparamos com alguma pessoa que está nessa condição. Há outro passo que nós podemos dar. Passa o próximo slide lá, fazendo o favor. Dá mais um cliquezinho para a gente lá. A Bíblia Sagrada fala que algumas pessoas, e aí o outro versículo já, praticamente o versículo 23, ele coloca para nós assim, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Eu não sei se você já tentou tirar algum objeto que estava pegando fogo e pôs a mão para tirar. Não sei se vocês já fizeram isso. Ou alguma coisa que caiu no fogo e você lá rapidamente tentou tirar porque você não poderia perder. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Se não passaram, quando passar, vocês vão perceber que a ação nossa tem que ser rápida e tem que ser brusca. Não dá para chegar com carinho e falar assim, sai fogo, deixa eu tirar. Não dá. Porque se você bobear, o fogo consome. E aí a Bíblia Sagrada diz que se com alguns objetos a gente às vezes faz isso, o texto diz assim, arrebatai alguns do fogo. E quando a ordem de Judas é arrebatai alguns do fogo, Judas, ele não está mandando a gente pegar leve. Ele está mandando a gente pegar pesado com algumas pessoas. Por quê? Porque elas estão prestes a irem para o inferno. É uma outra pessoa, não é a mesma, não é aquela primeira. É diferente. Agora é uma pessoa que está mergulhada no pecado. E se a gente deixar ela lá, ela vai se perder, ela vai realmente perder a eternidade, ela vai perder a salvação. Nesses casos, a ação nossa, ela precisa ser firme e imediata. Então, se nós estamos nos deparando com alguém que está mergulhado no pecado, o pecado consumiu com ela, ela está em perigo espiritual, e esse perigo é real sobre a vida dela, a nossa atitude agora é outra. E vai requerer de mim, como pessoa, como cristão, vai requerer de mim coragem e urgência. Essa atitude é imediata. Não dá para a gente deixar para amanhã. Amanhã eu prego para ele. Amanhã eu falo de Jesus para ele. Não, para essa pessoa não dá. Para essa pessoa a mensagem é de urgência. É literalmente alguém que invade uma casa em chamas para tirar alguém de lá e salvar ela do fogo. Esses dias atrás, ou na semana passada, nós tivemos uma situação trágica de uma família que nós conhecemos. E mencionamos aqui. Que a igreja como um todo, que a igreja conhece e que passou por uma situação semelhante a esta, aonde a casa pegou fogo. Agora traga para a sua vida, para a sua casa. Se a sua casa, infelizmente, pegasse fogo e alguém precisasse ser socorrido, o que você faz? Você vai tirar um objeto de casa ou você vai tirar a pessoa de dentro de casa? Se a gente vai retirar a pessoa que está dentro de casa, é porque a gente ama essa pessoa. Aí a Bíblia Sagrada desafia a gente a olhar com este amor. É um amor arrebatador. É um amor que ele afronta o erro. Ele vai afrontar o pecado, sim, para arrebatar a pessoa da situação que ela está. E essa é uma segunda ação que nós temos que ter se queremos salvar alguém. Judas, ele fala sobre essa questão, arrebatando-os do fogo. O profeta Amós e o profeta Zacarias fazem menção de uma passagem bíblica fazendo algo paralelo com essa situação. Amós, ele relembra Sodoma e Gomorra. E lá na citação de Amós 4:11, a Bíblia Sagrada diz assim, do mesmo jeito que Deus fez com que Ló fosse arrebatado de lá, ele termina o verso dizendo assim, porque dali ele fazia parte do povo de Deus. Amós diz assim, como um tição arrebatado do incêndio.
ele fala sobre isso. Ou seja, é como se você quisesse tirar uma brasa do meio do fogo. Ele fala assim eu fiz lá com Ló. Assim eu fiz com o meu povo, na época de Sodoma e Gomorra. Eu quis salvá-los do meio do fogo. Porque o destino do pecador é o fogo. Mas eu não quis que Ló morresse. Eu não queria que Ló morresse. E tanto é que a intercessão de Abraão foi essa. Senhor, se houver 50, se houver 40, se houver 30, se houver 10. Não, se tiver 10 justos lá na cidade, eu não extermino a cidade. Mas não tinha. Só tinha a família de Ló. E aí Amós faz uma menção de que Deus resgatou a família dele como se colocasse a mão no fogo para tirar um tição do fogo. Foi isso que aconteceu naquela época. E ele fala assim, às vezes nós temos que fazer o mesmo. E aí Zacarias, que é o outro profeta, ele vai falar sobre a Jerusalém. E fala de Jerusalém como sendo o povo de Israel, o povo de Deus. E ele faz menção, inclusive fazendo um paralelismo entre Satanás e Jerusalém. Entre o maligno, entre o mal e o bem. Entre o que vai se perder e o que vai se salvar. E Zacarias, lá no capítulo 3, verso 2, ele fala assim que para Satanás está destinado o fogo. E para Jerusalém, Deus olhou para Jerusalém e falou assim, e ele arrebatou Jerusalém como se estivesse tirando um tição do fogo. De novo, Deus literalmente foi lá com urgência e resgatou Jerusalém. Porque ela estava prestes a se perder. Ou seja, o povo dele estava prestes a se perder. Então há situações em que nossa ação, a nossa atitude vai precisar ser mais drástica, vai precisar ser mais urgente. Ou seja, a gente não pode ignorar o pecado que está destruindo a vida de alguém. Se alguém está ali sendo corroído, sendo destruído pelo pecado, eu não posso ignorar isso. Eu tenho que afrontar o pecado, mas com amor e firmeza. E o mesmo amor que Deus fez lá com Ló, com Jerusalém, com o povo dele, com amor e firmeza, ele foi lá e resgatou, do mesmo jeito eu tenho que fazer. E aí, quando Judas fala sobre essa questão de com temor no Senhor, ele fala assim, é com temor e tremor que você vai fazer isso. Você não quer que ele se perca, você não quer que ela se perca. E pelo fato de você não querer que ele seja consumido por esse pecado e perca a salvação, você quer que ele seja liberto. Então você vai confrontar o pecado. Vai tentar salvar esse pecador. Essa é uma outra atitude que nós precisamos ter. Atitudes drásticas requerem ações drásticas. Ou seja, situações mais drásticas vão requerer outro tipo de atitude. Há dois grupos de pessoas que Judas fala para nós prestarmos atenção para a atitude que nós temos para salvar essas pessoas, trazer a salvação para elas. E aí Judas pede para nós tomarmos um cuidado, em meio a esses passos, ele pede para nós tomarmos um cuidado. E aí tem o próximo slide lá, fazendo favor. Aí nós temos lá uma outra situação que Judas fala para nós mostrarmos compaixão para essas pessoas, mas nós temos prudência. Ele fala para nós ali no versículo 23, fala assim, use de misericórdia para com eles, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Eu vou afrontar o pecado, eu vou resgatar o pecador, eu vou me envolver com essas pessoas que são duvidosas e vou tratá-las com ternura, com carinho, com amor, com paciência, mas eu preciso no meu passo tomar um cuidado. Que cuidado é este? Eu preciso usar de misericórdia, mas eu não posso ser permissivo. São duas coisas bem diferentes. Às vezes as pessoas querem justificar. Elas chegam para nós justificando os seus erros, justificando os seus pecados. E aí, às vezes, a gente concorda. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você entender a pessoa, entender a fragilidade dela, entender que não entendo que você realmente está frágil, ou ficou frágil e cometeu o pecado, ou está cometendo o pecado. Uma coisa é dizer assim, eu te entendo. Mas na sequência da frase, eu te entendo, tem que estar a frase, eu não concordo.
tem que estar a frase. Porque nós não podemos ser permissivos com o pecado. E esse é um desafio nosso. Porque às vezes, para não magoar alguém, para não machucar alguém, ou para não perder a amizade, você ou eu às vezes dizemos que apenas entendemos a pessoa. E continuamos falando assim, não, Deus vai te ajudar. Você coloca daí para Deus. Quando Deus colocou você para salvar o outro. Não. Quando você tem um relacionamento com alguém, é você que tem que levar a salvação para essa pessoa. Deus conta com você para levar essa pessoa à reflexão de que não é possível concordar ou continuar concordando com aquilo que ela está praticando. Quando nós ajudamos o pecador, nós precisamos mostrar que nós estamos amando ele, guardando e cuidando dele, querendo expressar o nosso sentimento do nosso coração com ele, para com ele, mas nós não vamos concordar com ele. Quando a gente não concorda com ele ou com ela, nós estamos dizendo assim, olha, eu não estou misturando o pecado com santidade. É isso que a gente diz. Deus é santo, Deus é puro, e Ele quer que a gente se purifique. Então, eu não posso concordar com você. Continuo te amando, vou te amar, mas eu tenho algo para dizer. Não dá para mim fazer o que você faz, não dá para eu fazer o que você faz, não dá para eu concordar com o que você acabou de fazer ou praticar. Quando nós entendemos e compreendemos que ela cometeu um pecado ou vive debaixo do pecado. Eu e você temos que nos cuidar para nós não nos mancharmos do mesmo pecado. É isso que Judas está falando para a gente. Na hora de corrigir alguém, não se manche com o mesmo pecado da pessoa. Não deixe a pessoa induzir você. Não deixe a pessoa conduzir a conversa com você. É você que tem que conduzir a conversa com ela. Porque senão o pecador sai dali sem refletir sobre o pecado. É você que conduz a conversa. Por isso, Judas fala assim, olha, você tem que ter postura, atitude e não se deixar contaminar. Não se deixar levar. E aí nós temos a carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Veja que Paulo, ele coloca um alerta para a gente. Você está de pé, você vai se misturar com as outras pessoas, então presta atenção para você não cair. Gálatas 6, o versículo 1, a segunda parte diz, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo está falando assim, olha, a gente tem que se cuidar, porque na hora que você vai conversar com as outras pessoas que estão envolvidas no pecado, elas vão querer te induzir. Então cuide, para que você não seja tentado. É o texto de Gálatas 6, verso 1. E Provérbios 15, verso 1 diz, a resposta branda desvia o furor. Quando eu e você vamos tratar as pessoas de forma correta, tentando explicar para elas, sem concordar com elas, mantendo a nossa postura, sem se misturar com elas, sem praticar o que elas estão praticando, elas vão entender que elas podem às vezes fazer o que continuarem fazendo, mas diante da nossa postura, nós vamos demonstrar para elas que elas estão no caminho errado. Corrigir da nossa parte, corrigir eles, vai exigir de nós equilíbrio, vai exigir de nós zelo, sem intolerância. A gente precisa não tolerar o pecado. Precisamos tolerar as pessoas, mas não o pecado. Então, zelo sem intolerância. Firmeza sem crueldade. Você vai ser firme, mas você não vai ser cruel. Você não vai dizer que a pessoa está perdida. Você vai dizer que Deus quer salvá-la. Porque a mensagem de Deus para nós é a mensagem de salvação. Então, a vinda de Cristo para nós foi para trazer a salvação, porque nós já estávamos perdidos. As pessoas já estão perdidas. A gente não precisa afundar mais elas ainda. O que as pessoas precisam da nossa parte é nós sermos firmes com elas, sem serem cruéis, mas nós demonstrarmos para elas que a gente quer elas do lado de cá. Então, são cuidados que nós precisamos ter. Então, toda prudência nossa vai evitar
que ao tentar salvar alguém, nós mesmos venhamos a ser contaminados pelo pecado. A gente tem que cuidar disso. Nós temos que nos cuidar também. E aí, uma outra atitude nossa, próximo slide lá. A outra atitude nossa é nós cuidarmos para que na hora em que nós estivermos falando com essas pessoas, nós mesmos não termos o nosso coração endurecido. Porque este é uma outra atitude, um outro passo que às vezes acontece, uma outra coisa que acontece. De tanto você questionar, de tanto você falar, de tanto você pregar, às vezes pode ocorrer de o seu coração endurecer mediante o pecador. Precisamos ter esse cuidado para não nos frustrarmos mediante as nossas intenções, as intenções de salvar alguém. Então, é um cuidado nosso. Lá no livro de Provérbios, Provérbios 16, verso 21, o texto diz assim: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o ensino. Veja que quanto mais sábios nós formos no falar, mais doces nós formos no falar, mais fácil será de ensinar. E esse é um desafio, gente. É desafiador. Diante do erro, é desafiador nós como humanos, diante de um erro, é desafiador para nós, em nosso dia a dia, olhar para a pessoa e dizer assim: você está errado. Não dizer essa frase por primeiro. É desafiador, gente. É muito desafiador. Porque é a primeira frase, é o primeiro pensamento que vem muitas vezes na nossa mente quando você se depara com alguém que está fazendo coisa errada. A primeira atitude nossa, e aí eu li, a Bíblia Sagrada fala para nós invertermos a sequência. Para nós mostrarmos para a pessoa que ela é importante, que ela tem valor, que ela tem uma capacidade, que ela é inteligente. Nós mostrarmos que ela é alguém. E ao mostrar que ela é alguém, é mostrar que ela, sendo alguém, ela não pode se deixar levar pelo pecado ou pelo erro. Ou seja, aquela frase que a gente gostaria de dizer por primeiro, ela tem que ser a segunda ou a terceira, mas não a primeira. E a Bíblia fala para a gente fazer isso, para a gente salvar as pessoas. Porque se a gente chegar para eles e disser assim, ó, você está em pecado, a gente acabou de criar uma enorme barreira entre ela e Jesus. Então, esse é um outro desafio nosso. Além de nós não nos deixarmos levar para nós cometermos os mesmos pecados, nós precisamos cuidar para que o nosso coração não seja endurecido. Então, mesmo quando nós confrontamos alguém que está errado, mesmo quando nós estamos diante de erros absurdos, nós devemos fazer tomar atitudes, falar de modo a levar as pessoas ao arrependimento e não à resistência. O que a gente tem feito? Quais têm sido as últimas conversas nossas, por exemplo, com os pecadores? Faz uma avaliação rápida nesse sentido. Com as pessoas que você conhece, que são familiares que estão, talvez hoje, longe da salvação, familiares que estão hoje, ou pessoas que você conhece hoje, amigos, colegas de trabalho, que precisam ser salvas, mas que estão sendo levadas pelo erro ou ainda cometem pecados. Quando a gente vai conversar com eles, quais têm sido as nossas primeiras atitudes, as nossas primeiras frases? Então, a meta nossa, o desafio nosso como cristão, é ter a mesma atitude de Cristo, restaurar e não destruir. Essa vai ser a nossa atitude. Esse vai ser o nosso desafio. Tentar restaurar as pessoas. E por último, o último slidezinho, passa para nós lá. Outro desafio nosso. Nós temos o pecado que está ali. A pessoa, que nós estamos conversando com ela. E o pecado vai continuar atraindo a gente. E a gente vai precisar cuidar. Para nós não sermos induzidos ou levados a nos aproximar do pecado. Então mantenha a distância dele. O texto diz assim: aborrecendo até a roupa manchada da carne. Quando
Judas fala aborrecendo até a roupa manchada da carne, ou seja, não se aproxime do pecado. Não vai perto do pecado. Não brinca com o pecado. Não brinca com ele. Não dá para a gente olhar para o fruto, porque, né, e aí aquela questão, né, ser induzido como Eva foi. Eva foi induzida a pecar. Né, ela olhou, viu que era boa aos seus olhos, e a serpente enganou ela, induziu ela, e ela foi, ao ser tentada, comeu. Então, nós vamos ser tentados, vamos passar pelas nossas provações e tentações, mas a Bíblia Sagrada desafia a gente a aborrecer o mal, a aborrecer o pecado. Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 diz assim: abstende-vos de toda forma do mal. Ou seja, evita o mal. Ah, isso aqui parece mal. Então, se parece mal, não vai, não pratica, não faz, não fala. Efésios 5, verso 11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. E 2 Timóteo 2, verso 22 diz: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Ou seja, há várias menções na Bíblia Sagrada falando para mim e para você, como cristãos, fugirmos do mal, fugirmos da aparência do mal. Ou seja, se percebe que há algo mal, troca o caminho. Há algumas situações que elas são extremamente complexas, e eu vou apenas citar uma delas. Há muitos anos atrás, e aí quando eu digo há muitos anos, a gente fala de alguns anos atrás, conversando com uma pessoa que tinha enorme, enorme, enorme dificuldades de se livrar das drogas, e a gente conversava muito, muito mesmo. Quase toda semana a gente acabava encontrando essa pessoa, né? A gente encontrava com ela, tentava orientá-la. Tinha horas que a gente usava esses dois aspectos, e na época essa mensagem nem existia na minha listagem de mensagens, né? Até porque, como diz, já são vários anos atrás. Aí tinha hora que nós conversávamos de forma mais branda, tinha hora que nós conversávamos de forma mais dura, pegava mais pesado, né? Até achava que às vezes ia, de certa forma, a pessoa ia se distanciar de nós, daqui a pouco passava um pouquinho de tempo, estávamos nós lá conversando novamente, mas ela tinha uma enorme dificuldade de se livrar das drogas. Aí um dia que ele estava bem sóbrio mesmo, a gente conversou sério, e uma das falas dessa pessoa, ela disse assim para mim: olha, eu tenho muita vontade de conseguir superar isso, de me livrar disso, de me libertar disso. Eu tenho dentro de mim vontade de fazer isso. Mas a hora que eu fico sem, ou quando eu passo um tempo sem, a outra vontade, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela chega ao ponto de superar dentro de mim a outra, que é fazer com que eu não queira buscar a droga. E ele falou assim que a pessoa falava assim, que em alguns momentos ela saía de casa para ir às vezes numa mercearia, no mercadinho, que era bem pertinho da casa dela, dessa pessoa, coisa de 1 quadra, 2 quadras. Tinha coisas que às vezes até a própria família pedia: vai lá e compra. Quando essa pessoa saía para ir a 2 quadras, a força de vontade que vinha dentro dela de pegar aquele dinheiro e comprar a droga e consumir a droga era tão grande, que ele diz assim: eu não conseguia suportar. Eu não conseguia suportar dentro de mim a dor, a força. E eu era vencido por essa força. E eu ia lá, gastava o dinheiro, sabia onde tinha, sabia que já tinha pessoas que tinham guardado coisas para mim. Eu ia ali na casa de fulano e pegava. E depois de algumas horas eu voltava para casa sem o que eu tinha que saído para comprar. Essa questão de falar com o pecador, ela é forte. E
Por que eu falo da questão do ser forte? Porque o pecado, ele vai tentar gritar mais alto na vida das pessoas. Eu usei aqui um exemplo que é complexo, bem complexo mesmo, que é a questão de uma pessoa que é extremamente já envolvida no meio das drogas, que ela não, né, e por mais que e tinha muito apoio familiar. Ainda faço esse destaque. Tinha muito apoio familiar na época. Mas ela se deixava vencer pelas drogas. Então o pecado, ele procura cercar a pessoa de todos os jeitos e prender a pessoa. Então a gente tem que tomar bastante atenção quanto a isso, para sabermos distinguir os dois tipos de pessoas, aquelas que são duvidosas e aquelas que estão mergulhadas no pecado. Ações nossas, umas são mais brandas, outras são mais drásticas, precisa, e Judas está falando disso, mas ao mesmo tempo ele fala assim, presta bastante atenção, porque você não pode concordar, você não pode, né, se deixar ali levar, você tem que resgatar essa pessoa, mas ele fala assim, olha, tome bastante cuidado, porque você também precisa se manter longe do pecado. Você também precisa se manter longe. Você não pode se aproximar, porque amar o pecador não é aceitar o pecado. A gente tem que aborrecer o mal e se guardar na pureza. Esse é um desafio nosso. E essas pessoas, e aqui independente da circunstância ou situação, seja numa situação drástica como essa que eu mencionei, seja às vezes uma outra situação que aparentemente possa ser simples, de um pequeno furto, de palavras malditas, e pessoas que não conseguem, né, abandonar, né, o seu jeito mal de falar, né, que aparentemente pode ser simples para nós, mas para essas pessoas é o pecado que consome elas, como uma droga. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se uma pessoa fala palavrões ou palavras malditas, significa que a vida dela toda está cheia daquele negócio, de xingamentos, entre outras coisas. Dentro dela, esse negócio está consumindo ela. É um pecado, como qualquer outro. Então, nós precisamos fugir destas coisas para se guardar na pureza de uma forma total. Porque a verdadeira misericórdia, e é essa que nós temos que praticar com o pecador, a verdadeira misericórdia, ela odeia o mal, mas ela busca pureza de coração. Ela busca pureza de coração. Finalizando, e aí eu não me recordo agora se tem mais um, acho que tem. Finalizando, a gente precisa praticar misericórdia para com essas pessoas, amados. A gente precisa fazer de tudo para salvar mais alguém, de todos os jeitos, mas sem comprometer a nossa santidade. Não podemos comprometer a nossa santidade. Judas, ele nos ensina que a defesa da verdade e a compaixão pelas almas, elas caminham juntas. As duas coisas têm que andar junto, né? Então, defender a verdade e ter compaixão caminham junto. Então, eu preciso procurar salvar as pessoas com amor, advertir essas pessoas com prudência e fazer de tudo para continuar vivendo a minha vida com santidade. Salvar com amor e advertir com prudência. A gente precisa ser sábio. Deus, Ele nos dá sabedoria. Por isso, em outra ocasião, o apóstolo diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Se a gente tiver falta de sabedoria para abordar uma dessas pessoas, peçamos sabedorias da parte de Deus, porque Deus tem prazer em salvar o pecador. Ele vai usar de misericórdia primeiro para conosco, para que o nosso coração seja cheio de misericórdia, cheio de amor, para que nossa mente discernida e clara possa anunciar as verdades do Senhor e a salvação do Senhor para essas vidas. E aí sim, com a ajuda de Deus, né, com o agir de Deus sobre essas vidas, né, o Senhor, através de nós, nos usando nas suas mãos, o Senhor vai estar arrebatando alguns do fogo e dando salvação a eles.
E quem sabe esses não sejam uns da nossa casa, uns da nossa família, os nossos amigos, que muitas vezes estão bem pertinhos de nós. Que o Senhor nos encha de amor, de prudência, de santidade, de sabedoria, para levar a salvação àqueles que precisam. Amém? Vamos colocar em pé. A carta de Judas, ela é bem curtinha, mas ela tem ensinos grandiosos. Judas quer ver o povo de Deus salvo, e quer ver o povo de Deus salvando mais alguém. Se hoje somos salvos, Deus quer nos usar nas suas mãos para levarmos a salvação a alguém. E a nossa oração será para que nós possamos realmente ser cheios da parte de Deus, de misericórdia, de amor e de prudência, para levarmos a salvação para essas pessoas. Cheios de amor, de misericórdia e de prudência, para levarmos a salvação para outras pessoas. E essa será a nossa oração. E quando você estiver orando, pense se tem alguém que precisa receber o seu amor, a sua misericórdia e a sua prudência. Quem sabe você vai estar estendendo as suas mãos e arrebatando essa pessoa do fogo. Vamos falar com Deus? Oremos a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por nós termos alcançado a salvação em Cristo Jesus, por termos sido libertos e livres, Senhor, do fogo do inferno, sim, da condenação eterna. Muito obrigado. Senhor, e o Senhor conta conosco. Hoje o Senhor conta conosco, Senhor. Porque alguém um dia chegou para nós, trouxe a mensagem da salvação, e hoje somos nós que somos levados, Senhor, a levar essa mensagem para alguém. A anunciar esta mensagem de salvação para outras pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos olhar, Senhor, atentamente para este ensinamento, Senhor, de Judas. Senhor, em nome de Jesus, que possamos olhar para aquelas pessoas que são duvidosas e olhar, Senhor, com amor e ternura para com elas. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, que não sejamos arrogantes para com elas, mas que possamos olhar com compaixão e com amor para com elas, levando a verdade do Senhor, ajudando elas a entenderem, a compreenderem, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo, a verdade que vem dos altos céus, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar essas pessoas, e ao salvar essas pessoas, Jesus espera que nós pratiquemos a Sua palavra como verdadeiros seguidores dele, Senhor. De igual forma com aquelas pessoas, Senhor, que estão mergulhadas no pecado, que estão já presas no fogo, Senhor. O Senhor fala para nós tomarmos medidas imediatas, para nós sermos firmes, para nós sermos corajosos, para termos espírito de ousadia e não de timidez para com elas. Sermos misericordiosos, mas prudentes, Senhor. Sermos ousados, Senhor, mas também mansos na palavra. Pai, em nome de Jesus, nos use nas Tuas mãos, Senhor, para praticarmos, Senhor, atitudes enérgicas com essas pessoas, mas com palavras brandas em nosso coração, com o amor que vem do Senhor e passa pela nossa vida, passa pelo nosso coração, com a misericórdia que vem do Senhor e passa pelo nosso coração, Senhor, para que nós, Senhor, possamos falar com firmeza, com coragem, com ousadia para essas vidas e arrebatar essas pessoas, Senhor, das mãos do pecado, das garras de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, use-nos nas Tuas mãos poderosamente, Senhor. Que sejamos prudentes em nossas atitudes, Senhor Jesus Cristo. Que sejamos, Senhor, realmente ousados e não venhamos a concordar com o pecado. Que nós possamos desviar dele, desviar-nos de toda a aparência do mal, Senhor Jesus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, atue sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos manter, Senhor, íntegros diante de Ti, retos diante de Ti, santos diante de Ti, ó Deus eterno, para que no abrir e fechar dos nossos lábios, com ousadia e coragem, anunciemos a salvação em Cristo Jesus para estas pessoas, Senhor. E aqueles que estão passando pela nossa mente, aqueles que estão passando pelo nosso coração neste instante, nossos familiares, nossos amigos, Senhor, pessoas que nós conhecemos, Pai, nos dê sabedoria
sabedoria dos altos céus. Sim, ó Deus, nos dê sabedoria para nos aproximarmos dessas pessoas, Senhor, e falarmos a verdade do Senhor, mas a verdade como se fosse o próprio Senhor falando com elas. Pai, em nome de Jesus, que a sabedoria dos céus repouse sobre as nossas mentes e corações, Senhor, e que no abrir e fechar dos nossos lábios não sejamos nós, Senhor, mas seja o Senhor falando através de nós, Senhor, e o coração dessas pessoas seja impactado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua verdade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja conosco, ó Deus Todo-Poderoso, seja com cada um de nós e nos use poderosamente nas Tuas mãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos, Senhor, e que tudo que nós fizermos em prol da salvação de alguém seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, ó Deus eterno. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.